Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Lívia Felinto, sou professora de Direito Administrativo aqui do IB Concursos. Estou aqui para contribuir com vocês nesse curso, né, pós-edital, para o concurso da Câmara Municipal daqui do Crato. E, como dito, né, como está aqui na tela, a gente vai ficar responsável vou ficar responsável por vocês pela disciplina de Direito Administrativo. Então, meu nome é Lívia Felinto, mais uma vez, quem quiser me acompanhar na minha rede social, no Instagram, no meu perfil profissional, fica à vontade, lá eu estou compartilhando várias dicas de direito administrativo, lançando questões, inclusive lá já tem uma questãozinha, então vamos começar, né? Então vamos lá. Bom, o edital de vocês traz o seguinte tópico, né? Os seguintes tópicos da disciplina. Então, a gente tem como primeiro tópico a administração pública, né? Ali que trata mais sobre a questão dos princípios, aquela questão básica e inicial da disciplina, poderes administrativos, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, serviços públicos, servidores públicos e todos os seus aspectos, né, referente referente ao regime de pessoal, regime trabalhista, etc. Só aqui sobre emprego, cargos e funções. O edital, inclusive, cometeu um errozinho aqui, ele repetiu o emprego. E órgãos públicos, né? E lei de improbidade administrativa, e para fechar, a parte de processo administrativo. Então, a gente vai começar por hoje, tipo, sem muitas delongas, pelo começo do começo, né? Pelo começo do conteúdo, pelo começo do edital. Então, hoje a gente vai tratar dos princípios da administração pública, né? Os princípios do direito administrativo. E antes da gente iniciar efetivamente, eu vou apresentar para vocês, né, a nossa metodologia. Então, tendo em vista que está se tratando de um curso pós-edital, né, o edital já está aí lançado, e a gente, se não me engano, tem pouco menos de 3 meses, né, para a prova, se não estou enganada. Então, nosso foco principal vai ser o conteúdo, logicamente, mas focando muito em questões da própria banca, da banca Consulpan, né? Então, eu vou estar aqui apresentando questões para vocês e explicando esse conteúdo em cima daquilo que tem de conteúdo. Então, apresenta a questão, a gente resolve, digo a alternativa, e aí a gente já parte para a explicação do conteúdo, e dessa forma a gente flui, tanto conhecendo a banca, sabendo como ela cobra as questões, e também absorvendo o conteúdo, né? Então, vamos começar. Então, quando a gente fala de direito administrativo, né, é impossível, assim, geralmente um dos primeiros tópicos são geralmente os princípios, que é aquela parte basilar da disciplina mesmo. É aqui, nessa parte dos princípios administrativos, são os princípios administrativos, eles são essas normas que vão basear toda a atuação da administração pública, no exercício das suas funções, né? E também quando se busca alcançar as suas finalidades. Então, como eu coloquei aqui para vocês nos slides, princípios são normas fundamentais que embasam toda a administração pública para o alcance de suas finalidades. Então, esses princípios, eles são normas gerais, né? Dotadas de um altíssimo grau de abstração. E por que normas? É importante a gente entender que normas se dividem tanto em regras como princípios. Então, vocês
não estranhem quando encontrarem norma princípio, por exemplo. Isso nada mais é do que uma referência aos princípios do direito administrativo ou de qualquer outro ramo do direito, mas como a gente aqui está tratando do direito administrativo, né? Então, vamos lá. É por meio dos princípios que todo o ordenamento jurídico se estrutura, gerando para a administração uma série de prerrogativas e sujeições que devem ser observadas para garantir o bem-estar de toda a coletividade. Então, quando a gente fala, né, que esses princípios são a base para a atuação da administração pública no alcance de suas finalidades, essas finalidades sempre deverão conter um aspecto público, são finalidades públicas, finalidades coletivas, que visam o bem-estar da coletividade, ou seja, normas fundamentais que embasam a atuação da administração pública em busca do bem-estar da coletividade, do bem-estar de todos os administrados, né? Então, aí a gente já fica com essa primeira conclusão, né? A finalidade da administração pública, né? Sempre pautada nos seus princípios, buscando sempre o fim público, buscando sempre o bem-estar da coletividade. Mas nem sempre, mas tipo, como eu falei aqui para vocês, né? Com o passar do tempo, os princípios adquiriram força de norma jurídica. Eles são princípios, né? Um tipo de norma, são normas gerais, no caso, normas, princípios, e com o passar do tempo eles foram, dada a sua importância, né? Dada a diferença que faz na atuação do direito administrativo, eles ganharam a força de norma jurídica, ou seja, eles possuem imperatividade, eles impõem condutas e eles também vão servir até como fundamento para a criação de leis, né? Que quando eu disse que são normas gerais e que essas normas se dividem em norma-regra e norma-princípios, a parte de normas-regras são as leis, né? São as leis em si. E normas, princípios são os princípios. E esses princípios, eles servem justamente como fundamento, né? Fundamento para a criação das leis. Ou seja, quando a gente diz que aqui voltando, né? Que eles possuem imperatividade, é porque eles podem impor condutas, né? São princípios, são normas imperativas, eles têm a capacidade de impor condutas aos seus destinatários e também servir como fundamento para a criação das leis. Inclusive, o STF, ele tem um certo entendimento que violar um princípio é muito mais grave do que violar uma lei, né? Porque quando a gente parte desse fundamento aqui, de que eles servem para a criação, servem na inspiração para a criação das leis, ou seja, violando um princípio, todo o ordenamento jurídico estaria sendo desobedecido, de acordo com o STF. Então, avançando aqui. E a partir desses princípios, né, esses princípios que norteiam a atuação da administração, forma-se o que se chama de regime jurídico administrativo. Ou seja, aqui a gente já parte especificamente apenas para o âmbito do direito administrativo, é o regime jurídico administrativo. Então, é aquele conjunto de normas jurídicas, né, do direito administrativo, é todo o arcabouço jurídico da disciplina, é todo o arcabouço jurídico, o regime jurídico administrativo, é todo o arcabouço que irá auxiliar a atuação da administração pública. Então, como a gente falou, né, normas jurídicas que se dividem em regras e em princípios, ou seja, é dentro do regime jurídico que se encontram todos os princípios do direito administrativo aplicados às relações jurídicas envolvendo a administração pública, garantindo-lhe prerrogativas e impondo-lhe restrições. Ou seja, ao mesmo passo que esse regime jurídico ele concede à administração pública prerrogativas para que ela atue, né, até para que ela simplifique a sua atuação, para que ela consiga realmente exercer as suas atividades, ela dispõe, esse regime jurídico fornece essas prerrogativas, mas ao mesmo tempo
do outro lado, a gente encontra certas limitações, né? Certas restrições, ou seja, essas prerrogativas, elas não são absolutas. Ou seja, ao passo que você tem uma prerrogativa, você tem uma limitação. Você não pode exercer, a administração pública, ela não pode exercer com total, de forma assim, são prerrogativas ilimitadas, né? Ela não tem esse poder, esse isoladamente, resumindo a palavra poder, né? A gente costuma dizer que são poderes e deveres. Então, no direito administrativo, esse regime jurídico, ele se divide nisso que a gente chama, né, do regime jurídico administrativo, e tem dois princípios basilares, dois princípios que são eles que vão basear todo esse regime, que são até chamados aqui, ó, como eu coloquei para vocês, super princípios que servem de base para todos os demais, né? Que são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, ao passo que a administração pública possui uma supremacia, ou seja, as prerrogativas, né? Ela possui a limitação de que o interesse público ele é indisponível, ou seja, ela não pode dispor dessa finalidade pública, desse interesse público, dessa busca pelo bem-estar da coletividade, que aqui são as limitações das prerrogativas, né? Tem a supremacia do interesse público, o que garante que, em determinadas situações, a administração pública ela atue com superioridade, né, com vantagens, com prerrogativas, mas ao passo que ela também sofre essas limitações. E isso vai garantir um equilíbrio, né, um equilíbrio de atuação. Como eu falei para vocês, ela não pode ter uma supremacia absoluta, ela precisa de uma limitação ali para que juntos, né, consigam formar esse equilíbrio que é o exercício da função, no exercício da função administrativa. Então, aqui, ó, ao passo que o Estado possui prerrogativas, encontra limitações que não incorra em abusos nem em excessos. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então, vou continuar. Qualquer coisa, vocês falam. Então, continuando. E aqui eu já trouxe uma questãozinha para vocês, ó, sobre essa questão dos princípios desse regime jurídico, né, da administração pública, do direito administrativo. No que se refere aos princípios do direito administrativo, julguem os itens que seguem. Item 1. A supremacia do interesse público sobre o privado cria uma desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Próximo, item 2. Entre os princípios que regem o direito administrativo, pode-se destacar o de que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. E item 3, o princípio da indisponibilidade do interesse público é um princípio explícito e está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Por aqui, quando a gente parte para esse item 3, quando a gente analisa a questão, o item 3 seria aquele primeiro que a gente já descarta, né? Porque o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele não é um princípio explícito, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele é um princípio implícito, é um princípio que serve de base para os demais, tem toda essa importância, toda essa fundamentação para os outros, mas ele não é um princípio explícito, ele não está ali claro e escrito no texto da Constituição Federal. Então, seria uma alternativa que a gente já descartaria, já eliminaria, no caso, um item, aliás. Então, dessa forma, a gente já eliminaria, né, o item C e o item D, porque temos que o item 3 está incorreto. E aí ficaríamos entre a letra A e a letra B, para analisar os itens 1 e 2. Então, vamos lá. A supremacia do interesse público sobre o privado cria uma desigualdade jurídica entre a administração e o administrado. Item 2, novamente, entre os princípios que regem o direito administrativo, pode-se destacar o de que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. Bom, pelo que a questão nos mostrou, né, a nossa única alternativa possível
é a letra A, né? Como a gente vê aqui, já trouxe o gabarito para vocês. É a letra A, ou seja, o item 2 está incorreto, né? Porque ele não traz que o interesse público e o interesse privado, eles devam ser equivalentes, né? E quanto ao item 1, ele está corretíssimo, porque ele nos diz que o interesse público sobre o privado cria uma desigualdade jurídica entre a administração e o administrado. E a gente pode achar estranho por conta dessa palavrinha aqui, desigualdade, porque às vezes soa um pouco forte, mas é justamente isso, porque a gente entende que a administração pública ela está em um patamar superior, né? Ela tem certas prerrogativas, então ela atua com mais prerrogativas, com certas prerrogativas. Então, está sim correto dizer que cria essa desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Então, nessa questãozinha aqui da Consulpan, né, de 2019, gabarito letra A. Seguindo, mais uma, aqui para a gente já introduzir o próximo tópico. Não Professora? Olá? Poderia explicar novamente a letra B? A questão. O item 2 que você fala? Isso. Pronto. Entre os princípios que regem o direito administrativo, pode-se destacar o de que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. Bom, o erro dessa questão às vezes a gente não busca, né, nem o erro, né, nas questões, mas aqui está mais correta. É porque quando ele fala que entre os princípios que regem o direito administrativo pode-se destacar que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes, isso vai de encontro com o que a gente acabou de falar. Deixa eu voltar aqui para você, ó. Supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, é até uma justificativa, é até um item que se complementa com o item 1, né? Quando a gente fala dessa desigualdade, que tipo gera uma desigualdade, porque a administração pública ela tem um ar de superioridade, né? Ela possui essas prerrogativas, tem essa supremacia, com base na supremacia do interesse público sobre o privado, e o item 2, ele afirma que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. E não, né? E até como a gente falou no comecinho, a finalidade administrativa deve ser sempre pública, né? E essa finalidade pública traduz-se no bem-estar de toda a coletividade. Então, a administração pública, ela nunca vai poder colocar em par de igualdade interesses públicos e interesses privados. Direitos que sirvam para envolver toda uma coletividade, eles sempre vão se sobressair em detrimento dos privados, aquele de particulares. Por exemplo, você é um particular e você está demandando algo perante a administração pública, perante o município do Crato. Mas é uma demanda que vai favorecer única e exclusivamente você, é apenas o seu interesse. Isso, a administração pública, ela vai receber, ela vai analisar a sua demanda e, nisso, ela vai considerar se isso vai estar abrangendo toda a coletividade. Se talvez ela lhe conceda aquilo que você está reclamando, que você está pedindo, ela vai analisar também se aquilo vai prejudicar a coletividade de alguma forma ou não. Ou seja, se aquilo não servir para a coletividade, não servir para os demais, não configurar uma finalidade pública, provavelmente é um caso que você terá uma negativa. Então, é basicamente essa a ideia. Interesses públicos, bem-estar da coletividade, com base no princípio da supremacia do interesse público, eles sempre vão se sobressair perante os interesses privados, os interesses dos particulares individualmente. Deu para entender? Ficou tranquilo? Ficou. Eu não tinha entendido ela, né? Quando a senhora estava explicando e pediu para a gente falar, de cara eu já vi que a primeira, né, a primeira alternativa, ela já era verdadeira e eu fiquei entre a primeira e a segunda. Então, se eu tivesse feito o gabarito, tivesse marcando, com certeza eu ia marcar letra B. Né, porque de cara a gente já descartava a terceira alternativa. Por isso que eu pedi para explicar novamente.
Obrigado, viu? Mas ficou claro? Você deu para entender? Porque, tipo, quando a gente fala aqui, né, que cria uma desigualdade jurídica, e eu até falei que poderia soar como algo forte, né, algo assim que fala em uma desigualdade, mas é justamente isso que a supremacia do interesse público nos traz. É uma supremacia que é concedida à administração pública. Aí, quando a gente vem para... E a gente, desculpem a palavra, poxa, tá correto, item 1 está correto. Aí, quando a gente parte para o item 2, que fala que eles devem ser equivalentes, tanto os interesses públicos quanto o privado, aí já vai com uma coisa que destoa, né, que fica contraditório. Então, posso seguir? Vamos lá. Gabarito, letra A. E partindo aqui para a próxima questão, como a gente tinha dito, para a gente introduzir já a outra parte do nosso conteúdo, né? Vamos lá. Não é um dos princípios expressos que regem a administração pública no Brasil. Atenção, Consulpan, ela gosta bastante de utilizar não é, marque a alternativa que não condiz com não sei o quê, marque a alternativa incorreta, tipo, ela faz uma afirmação, tipo, é um dos princípios expressos do direito administrativo, exceto. Então, sempre prestar atenção no comando da questão, tá? Sempre fazer uma interpretaçãozinha antes de partir para as alternativas, porque, às vezes, acontece de você passar direto para as alternativas e achar, tipo, bem linda lá uma alternativa. Eita, é essa a correta, sendo que a questão está pedindo a incorreta. Então, vamos lá. Não é um dos princípios expressos que regem a administração pública no Brasil. Letra A, reciprocidade. Letra B, legalidade. Letra C, moralidade. Letra D, publicidade. Legalidade é um princípio expresso? Sim. Moralidade também é um princípio expresso, e a publicidade também é um princípio expresso do direito administrativo, ou seja, nos resta a letra A, né? Reciprocidade não é um princípio e muito menos está expresso no texto da Constituição Federal. E aqui eu já utilizo essa questão para a gente introduzir, né, esse conteúdo. Então, gabarito letra A, a reciprocidade não é um princípio expresso, e a gente vai ver agora por quê. Porque quando a gente, continuando nessa parte dos princípios, né, do direito administrativo, vimos o regime jurídico administrativo, onde temos aqueles dois princípios basilares, né, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. A gente ainda tem uma classificação, que são os princípios expressos e os princípios implícitos. E já fazendo uma observação aqui, então fica claro, eu até citei para vocês, aqueles dois princípios, que são os basilares, que são tipo as pedras de toque do direito administrativo, eles são super importantes, eles fundamentam, eles servem de base, mas eles não são princípios expressos, eles são princípios implícitos. Então, vamos aqui agora para as diferenças e o que é que faz a gente definir um princípio como expresso ou como implícito. Um princípio expresso é aquele que não está, que está previsto de maneira clara e está escrita no texto do dispositivo legal. Ou seja, a gente consegue identificá-lo, a gente consegue encontrá-lo a partir da leitura do texto da lei, no texto da Constituição Federal. E quanto aos princípios implícitos, são aqueles que decorrem da interpretação, né, interpretação do texto legal, quando a gente lê determinado dispositivo e, a partir dele, a gente consegue interpretar de forma a encontrar um princípio, ou seja, eles não estão escritos, eles não estão expressos no referido texto legal. Então, esses princípios, temos que os princípios do direito administrativo, além do regime jurídico, que vai envolver tudo isso, mas temos aqueles dois que são implícitos. A gente tem também os expressos, né? Então, os princípios do direito administrativo, eles classificam-se em expressos e implícitos, ou seja, eles poderão estar expressamente previstos ou implicitamente previstos no texto da Constituição, como também no texto das normas infraconstitucionais. Que normas infraconstitucionais são elas? São as nossas
diversas leis, né? São as diversas leis que a gente encontra, no ordenamento jurídico. Então, se ele pode estar expresso tanto na Constituição quanto nessas leis infraconstitucionais. Ou eles também podem estar implícitos também no texto da Constituição e também nas normas infraconstitucionais. E já deixando uma atenção aqui, uma observação para vocês. Não há hierarquia entre os princípios administrativos, sejam eles expressos ou implícitos, constitucionais ou infraconstitucionais. E um exemplo claríssimo disso, que a gente acabou de conversar, é quanto aos princípios da supremacia do interesse público e sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Eles não são a base, né? Eles não servem de base, não são as pedras de toque do direito administrativo que servem de fundamento para os demais princípios? São, mas eles não estão expressos, eles são implícitos, entendeu? Eles têm toda essa importância, todo esse arcabouço, mas eles não estão expressos. A gente talvez tenha a mania de achar que, por estar expresso, possui uma hierarquia, mas isso é o que eu chamo a atenção de vocês, que não há essa hierarquia, seja implícito, seja explícito, seja constitucional ou infraconstitucional. E o que a gente utiliza quando há um conflito de princípios é a regra da ponderação, né, de interesse. E essa ponderação não é pegar princípio X e pegar princípio Y, e a partir deles dois formar ideia W. Tipo, isso seria a criação de um terceiro princípio, e não ponderação. Ponderação é justamente a aplicação daquele que mais se adequa ao caso concreto. É o que nos diz, né, o Supremo Tribunal Federal. Vamos seguindo. E os princípios expressos, né, como a gente falou, são eles, né, os princípios expressos, eles vão estar lá expressos no artigo 37, caput da Constituição Federal, que diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, gravem, né? Acho que todos aqui já estão encaliçados, né? Mas é o famoso LIMP, né? LIMP porque L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. É o famoso LIMP, são os princípios expressos no texto da Constituição Federal, são os princípios expressos do direito administrativo e que devem ser seguidos por todos os entes federativos, seja União, seja Estados, Distrito Federal ou municípios, e também as entidades da administração indireta, como o artigo nos diz aqui no início. A administração pública direta é a administração pública indireta de quaisquer dos poderes da União, ou seja, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todo esse grupo, administração direta, administração indireta e os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a banca Consulpan, eu estava dando uma olhada, né, para ver como é que ela cobra suas questões, e até quando eu estava selecionando aqui para vocês, ela bate muito, muito, muito nos princípios expressos. Vez ou outra a gente encontra ali uma questão sobre os princípios implícitos, que a gente também vai falar um pouco daqui a pouquinho. Então, vamos lá, né? Começar analisando de um por um esses princípios, começando pela legalidade, né? Ou seja, o princípio da legalidade, ele se estabelece mediante 3 aspectos importantes, né? Que é a questão da lei do direito, que é essa juridicidade, esse bloco de legalidade, né? O segundo aspecto é quanto à legalidade estrita versus a autonomia da vontade, e a reserva legal versus a deslegalização, que aqui é um ponto que a gente pode até ficar com dúvidas. Mas vamos lá. Então, a administração pública, ela deve obedecer
a todo o ordenamento, ela deve obedecer ao ordenamento jurídico como um todo, básico. Esse é o cerne do princípio da legalidade. Obedecer às regras, obedecer ao ordenamento jurídico, agir dentro das leis, agir com legalidade. Ou seja, então não basta que a gente obedeça às leis, né? Quando a gente fala no ordenamento jurídico, a gente envolve tanto a doutrina como a jurisprudência também. Então, como eu coloquei aqui para vocês, não basta observar apenas a lei, mas também a jurisprudência e a doutrina. E esse é o chamado bloco de legalidade que está bem aqui, que é o bloco de legalidade, que é todo o ordenamento jurídico, aquilo que engloba a lei, a jurisprudência, a doutrina, tudo que se refere a tudo que integra o ordenamento jurídico, né? Então, é o respeito à lei e ao direito. Pessoal, só um instante aqui. Pronto, voltando. Não basta apenas diante de um aspecto, né? Então, tem que ter o respeito a todo esse bloco de legalidade. Então, é o respeito à lei e ao direito, ao ordenamento. E aqui, a gente fala que temos no direito administrativo, né, que nós temos uma legalidade estrita, né, diferente da autonomia da vontade, que é quando a gente é mais aplicada na seara dos particulares. A legalidade do âmbito administrativo, a legalidade aplicada à administração pública é aquela legalidade que o agente público, a administração pública, ela somente poderá agir quando a lei determinar. Se a lei não determinou, se a lei não permitiu, ela permanece inerte, não pratica. É diferente da autonomia da vontade, que é aquela legalidade aplicada para nós particulares, que, tipo, se o ordenamento jurídico não proibiu tal conduta, não proíbe tal conduta, ela não está lá tipificada como um crime, por exemplo, a gente pode fazer tudo aquilo que não está lá definido como ilegal, né, pela lei. Isso é a autonomia da vontade, mas não é o que se aplica à administração pública. A legalidade para a administração pública, ela é estrita, extremamente estrita. A administração pública só vai agir quando houver previsão legal, ou seja, ela só poderá fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Ficou claro? Qualquer dúvida, vocês chamam aí que eu paro, retorno e faço uma explicação. Então, vamos seguir. E ainda, partindo para um terceiro aspecto, né, a gente tem a questão da reserva legal, que é diferente de deslegalização. Essa reserva legal é um tratamento mais rígido dentro da legalidade. É um ponto que, determinadas matérias, elas são reservadas a um determinado a um determinado, como é que eu posso dizer? A um determinado tipo de norma, por exemplo. Quando a gente fala aqui no que está disposto no artigo 37, no inciso 19, né? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as regras de atuação. Ou seja, veja, quando a gente fala em reserva legal, eu mostro aqui para vocês que aqui no artigo 37, inciso 19, a lei reservou a lei específica, ou seja, que no caso aqui a gente pode chamar de lei específica, mas é uma lei ordinária. Então, não vai ser lei complementar, não vai ser decreto, não vai ser medida provisória, não vai ser nenhum outro ato da administração pública. Vai ser por meio de lei. É quando essa reserva legal é justamente quando o ordenamento jurídico ele reserva determinada matéria
a um certo tipo, um certo dispositivo legal, a um certo... Esqueci o nomezinho da palavra, vocês vão me perdoar, mas fugiu aqui. Não é dispositivo legal, mas que dá para entender, para a gente não atrasar, dá para entender que é quando há essa reserva, que nesse caso, tipo, quando a lei disser que será mediante lei, ou então quando a lei disser que decreto poderá ser utilizado para aquela determinada matéria, ou seja, é nesse sentido, quando há uma reserva. E isso é diferente de deslegalização, e que a gente pode até, vocês podem até ficar com dúvidas. Por que deslegalização, se a gente está falando do princípio da legalidade? Porque essa deslegalização, ela não significa ilegalidade, ela não é um sinônimo de ilegalidade. Deslegalização é quando o ordenamento jurídico também, ao passo que o ordenamento jurídico ele faz reservas, ele também tem essa possibilidade de deslegalizar, de agir com deslegalização para tirar da lei, por exemplo, deslegalização é tirar a lei para que um ato de hierarquia menor trate do assunto. Isso não é agir com ilegalidade, isso é uma deslegalização, é apenas tirar da lei para que um ato de menor hierarquia, né, um ato de hierarquia menor possa agir. Ou seja, se aqui fosse permitido e tudo mais, a gente poderia haver essa deslegalização aqui nesse caso, mas não há, porque é uma reserva que está ali expressa no próprio texto, né, da Constituição Federal, e reservado para lei específica, lei ordinária. No caso, por exemplo, aqui quando a gente vem para a deslegalização, é quando se tira dessa lei para que outro ato de hierarquia menor possa agir. Quando há, né, no caso, obviamente, a autorização. E um exemplo é quando tira-se de atos, algo que seria feito mediante um ato administrativo e passa a ser regulamentado por decretos, né? Os decretos regulamentares. Então, seguindo. Questãozinha aqui da Consulpan. Hoje eu só trouxe, só vou ficar trazendo para vocês mesmo questão da banca Consulpan, que é o que nos interessa. Então, vamos lá. Marque o item no qual todos os termos são exceções ao princípio da legalidade. Ou seja, a questão está pedindo aquilo que as duas opções que ela dá em cada alternativa seja uma exceção ao princípio da legalidade. Então, vamos lá. Letra A. Decreto e portaria. Letra B. Decreto e medida provisória. Letra C. Lei e estado de defesa. Letra D. Medida provisória e estado de sítio. E aí? Vou responder aqui com vocês. A letra A não seria, nenhum dos dois, é uma exceção, é algo que pode usar de forma excepcional, diante do princípio da legalidade. Letra B, decreto não, mas medida provisória sim. Letra C, a lei não, né? E o estado de defesa, sim é uma exceção, mas aqui a lei não é uma exceção, aqui a lei é uma regra. E na letra D, a gente justamente encontra medida provisória e estado de sítio como exceções ao princípio da legalidade. Mas por que exceções? Como assim? Não entendi. O que são essas exceções do princípio da legalidade, né? São aquelas circunstâncias, no caso de um estado de sítio, de um estado de defesa, né? Em que são situações excepcionais, no caso da medida provisória também, que geralmente é usada em situações excepcionais, né, de excepcionalidade pública, estado de sítio, medida provisória e estado de defesa. São as três exceções ao princípio da legalidade, ou seja, que não vai precisar de uma reserva de lei, que não está dependendo de uma reserva legal. Então, vamos aqui, avançando. Gabarito, letra D. E eu trouxe aqui para vocês, né, essas exceções ao princípio da legalidade. E chamar a atenção para vocês, porque isso é algo
é um entendimento do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello. Ou seja, a Consulpan, ela utilizou algo que apenas ele traz para a gente, né? Então, são as exceções ao princípio da legalidade trazidas por Celso Antônio Bandeira de Mello. E a Consulpan, né, concurso de Prefeitura de Resende, do Rio de Janeiro, cobrou algo que é tipo, bem estrito no direito administrativo. Ela cobrou uma doutrina específica. E que eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Então, essas 3 exceções são as medidas provisórias, né? São medidas efêmeras e excepcionais, efêmeras, no caso, temporárias, né? E excepcionais para regular certos assuntos. O estado de defesa, que são para situações de anomalia extremada, que permite que o princípio da legalidade sofra transitória constrição, autorizando restrições aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica, entre outros, e o estado de sítio, que abrange o cerceamento de mais direitos, o exemplo da permissão para realização de busca e apreensão em domicílio e detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por um crime. Ou seja, o que a gente observa, o que essas três figuras têm em comum, né? A excepcionalidade, situações de emergência, situações excepcionais, situações que requerem uma atuação rápida. Então, diante dessas três figuras, a gente terá, sim, exceções ao princípio da legalidade. E aqui eu trago um bisuzinho para vocês, para gravar, né, as exceções da legalidade. O SDM, né? S de sítio, estado de sítio, D de estado de defesa e M de medida provisória. Então, vamos avançando. E vamos resolver uma questão, mais uma questãozinha. Vamos lá. A imagem de administrador público não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando. Outro fator é que o administrador não pode fazer sua própria promoção, tendo em vista seu cargo, pois esse atua em nome do interesse público. E mais, ao representante público é proibido o privilégio de pessoas específicas. Todos devem ser tratados de forma igual. Aqui falamos de, letra A, princípio da impessoalidade, letra B, princípio da legalidade, letra C, princípio da boa-fé objetiva, ou letra D, princípio da moralidade. E aí, o que vocês me dizem? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando. Quem colocou letra A, né, acertou, porque aqui a gente trata exatamente do princípio da impessoalidade, né? A gente falou da legalidade, vamos partir agora para o I do LIMP, né? A impessoalidade. E aqui essa questão, no comando dela, ela já nos traz informações interessantíssimas sobre o princípio da impessoalidade. Quando ela diz que, tipo, a imagem de administrador público não deve ser identificada quando a administração estiver atuando, ou seja, um exemplo é quando de uma obra municipal não pode constar lá o nome do prefeito fulano de tal, tem que estar sempre no município do Crato e tudo mais. O outro fator é que o administrador não pode fazer sua própria promoção, isso de não poder utilizar da imagem do próprio administrador é algo que que veda a promoção, né, que dificulta, que não permite essa promoção pessoal, porque só que a gente vê, obra tal, de reforma de não sei o quê, construção de não sei o quê, do prefeito fulano de tal. Não pode. O administrador público, ele estaria agindo sem impessoalidade, ele estaria infringindo o princípio da impessoalidade, porque ele estaria utilizando sua imagem e fazendo uma autopromoção, né? O que é vedado justamente pelo princípio da impessoalidade. E também, né, é proibido o privilégio de pessoas específicas, ao passo que você não pode se autopromover, você também não pode beneficiar e nem também prejudicar outras pessoas com base nos seus próprios interesses, né?
por questões pessoais. E é mais um ponto que é vedado pelo princípio da impessoalidade. Então, gabarito letra A, e vamos para ele, né? Então, o princípio da impessoalidade, ele nos traz justamente isso, né? É a proibição da promoção pessoal. O administrador público, o agente público, ele não pode agir em nome próprio, sempre será em nome da administração pública, ou seja, temos esses 5 aspectos aqui do princípio da impessoalidade, que é a proibição da promoção pessoal, que acabamos de falar, a finalidade pública, né, como nós já vimos, a isonomia ou igualdade, a teoria da imputação, né, no caso do agente de fato, e o nepotismo, que a gente vai falar agorinha. Então, essa promoção, vedação à promoção pessoal, né, exclui esses atos que são pautados a interesses meramente pessoais do administrador público, né, dos agentes públicos, ou também de terceiros, seja para beneficiar, ou seja para prejudicar. E também, né, por isso, por haver essa vedação à promoção pessoal, é que a finalidade deve ser pública, voltando a esse ponto da finalidade pública, né, que é também um aspecto decorrente também do princípio da impessoalidade, ou seja, se fosse permitido agir, o administrador agir em nome próprio, utilizando sua imagem, utilizando seu nome, beneficiando ou prejudicando terceiros por questões pessoais, que a gente vai fingir que não acontece, né, mas é algo que também por conta da finalidade que deve ser pública, né, que deve ser proibido, ou seja, sempre deverá ser buscando uma finalidade em que se promova o bem-estar da coletividade, que se promova o atendimento aos interesses coletivos. E um dos aspectos da impessoalidade também é aqui na isonomia, ou princípio da igualdade, como também é conhecido, que isso vai decorrer, a isonomia, a igualdade, ela vai decorrer diretamente do princípio da impessoalidade. Por quê? Quando a gente fala, primeiramente, quando a gente fala em isonomia, em igualdade, a gente tem uma igualdade formal e uma igualdade material, né? Aqui na isonomia, aqui na administração pública, o que prevalece é a igualdade material, tá? É aquela de tratar os iguais de maneira igualitária e os desiguais na medida de suas desigualdades. E aqui é onde eu coloquei aqui, entre parênteses, né, cotas, o sistema de cotas. Né? O sistema de cotas é um ótimo exemplo dessa igualdade material, né? Então, partindo aqui para a parte das cotas raciais em concursos públicos, aqui uma temática bem pertinente aqui para o que a gente está propondo. Quando a gente fala das cotas, temos cotas raciais, a gente sabe que é uma forma de tratar desigual, uma maneira de tratar desigual, os desiguais nas medidas de suas desigualdades. Mas por que, pessoal, professora, como assim? Cota racial, o pessoal é diferente. Não é essa diferença pejorativa, é justamente por conta de uma reparação histórica, né, questão de reparar de toda essa questão que envolve o racismo estrutural, todas aquelas questões de que dificilmente a gente vê pessoas negras ocupando cargos de alto escalão, cargos importantes, cargos de cúpula mesmo, né? É justamente por isso, uma medida pensada justamente para propor essa igualdade, né? Então, tentando fazer com que os que já sofrem com determinada situação, para que eles possam também estar em par de igualdade, concorrendo em par de igualdade com todos. Então, é uma igualdade material, diferente da formal, que é aquela igualdade que a gente vê apenas na lei, né? Tipo, para todos será não sei o quê, não sei o quê. Todos ali a gente está falando de uma igualdade apenas formal, mas que quando da interpretação, quando da análise, a gente sempre chega a uma que geralmente se trata de uma igualdade material, ou seja, são categorias diferentes que merecem tratamentos diferentes, e isso decorre diretamente do princípio da impessoalidade
e, muito pelo contrário, não fere as regras de impessoalidade e de igualdade, né? E aqui, como eu falei, são ações afirmativas que promovem as mesmas oportunidades para todos. Então, prestem atenção que, ultimamente, eu já vi várias bancas trazendo esse aspecto da isonomia e perguntando com qual princípio da administração pública ela está relacionada, ou então de qual princípio decorre, ou então ela dá uma determinada situação, tipo, descreve lá no enunciado uma situaçãozinha fática e pede para a gente analisar ou marcar nas questões do que se trata e fazer essas correlações. Então, prestem bastante atenção que o princípio da isonomia decorre diretamente do princípio da igualdade impessoalidade. E seguindo, quando a gente fala aqui, né, da impessoalidade, ainda temos a figura da vedação ao nepotismo, né, entendimento simulado pelo STF, e que já é bastante consolidado, né? Que é o que está expresso na súmula vinculante número 13, né? Que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição, ou seja, é a vedação ao nepotismo, é a proibição de haver esses conchavos, né, aí familiares, que é lindo na teoria. E eu deixei aqui esse quadrinho para vocês, quando vocês estiverem utilizando o material para revisar, vocês possam analisar entendendo essa questão aqui dos graus, né, dos graus de parentesco, os de linha reta ou colateral e tudo mais. Então, o nepotismo é a contratação de cônjuge, companheiro e parente até o terceiro grau. E a súmula do vinculante do STF veda justamente isso, essa contratação aqui, ou aquelas que são mediante designações recíprocas. Por exemplo, determinado agente público não sabe que é proibido, mas ele, de qualquer forma, quer incluir um parente seu filho, sua esposa, em algum cargo, mas ele sabe que não pode, porque se ele fizer vai estar muito na cara. Então, o que é que ele faz? Ele pega outro colega dele, que também está tendo está com o mesmo objetivo, mas sabe que também não pode, que é vedado. O que é que eles fazem? Funcionário público A, funcionário público B, ambos com o mesmo objetivo de colocar seus parentes em cargos da administração pública. O que é que eles fazem, então? Essas designações recíprocas. O agente público A nomear o parente do agente público B, e o agente público B nomear, inserir em algum órgão da administração os parentes do agente público A. Então, isso, em nenhuma das situações é o que é vedado, é o que nos diz a súmula vinculante 13 do STF. E seguindo. E há um detalhe aqui, né, que, além de ferir a impessoalidade, né, aqui, ó, o nepotismo acaba infringindo vários outros princípios do direito administrativo, além da impessoalidade, né? A vedação ao nepotismo. Professora? Oi? Isso acontece aqui no Cariri, uma instituição. A senhora trabalha lá, né? Já está antiga para se aposentar, bota uma filha, entendeu? E assim sucessivamente. É como a gente disse. Sem nada. Mas está lá. É desse jeito. E é justamente isso que, é vedado, né? E que decorre, que vai infringir o princípio da impessoalidade, como eu tinha acabado de citar aqui. Além da impessoalidade,
não se comporta, não se ajusta a vários outros princípios, como a moralidade, né? A administração também vai perder em eficiência, porque estão sendo colocados parentes em detrimento de pessoas que realmente tinham capacidades técnicas, né, para desenvolver aquele cargo, para desempenhar aquela atividade. Então, isso acaba sendo, além de ilegal, infringe a impessoalidade, não é uma ação, uma atitude moral também, fere a moralidade, e a administração pública perde em eficiência, porque, como eu acabei de falar, é a prevalência de um parente em detrimento de alguém que realmente tinha capacidades técnicas, né? Então, tipo, a gente estuda assim, é lindo, mas sabe que principalmente no âmbito assim mais regional, né? De menos, como é que eu posso dizer? Menos mídia, assim, a gente encontra demais. E é a vida que segue. E vamos seguindo aqui. Questãozinha aqui da Consulpan. Essa questão eu adaptei aqui porque eu queria trazer justamente esse aspecto aqui, nesse sentido, para a gente introduzir o próximo princípio, né? Então, vamos lá. Consulpan, Prefeitura de Quadra, São Paulo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, versa sobre os princípios básicos da administração pública. Em relação aos aspectos do princípio da moralidade, aqui a gente já está no M, né, o LIMP. Falamos de legalidade, impessoalidade, vamos agora para o M de moralidade. Julgue o item a seguir. Cumprir a lei na frieza de seu texto não basta. A administração deve ser orientada pelos princípios do direito e da moral, para que, ao legal, se junte o honesto e o conveniente. Esse é o fundamento do princípio da moralidade. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que vocês colocam aqui para mim? Suas respostas para essa questão. Vamos lá, né? Tá certíssimo. O princípio da moralidade é justamente isso, juntar o legal, né? Juntar a legalidade de acordo com os princípios morais, os princípios éticos. Ou seja, é juntar a legalidade com a moralidade, né? Com a eticidade, com os bons costumes, costumes éticos, né? No caso, na atuação administrativa. Ou seja, cumprir a lei na frieza não basta. A administração deve ser orientada pelos princípios do direito, os princípios legais, né? E da moral, ou seja, as questões éticas, para que ao legal se junte o honesto e o conveniente. Ou seja, várias vezes a gente vê situações aí, a gente vê nos jornais, situações que tipo, foram praticadas de acordo com o que a lei permite, de acordo com o que a lei está ali definindo, né, para a administração pública, para a atuação administrativa, mas que justamente nessas brechas, nessas permissões legais, as pessoas mal intencionadas, as pessoas que não agem com ética, né, com moral, com honestidade, encontram essas brechas para que, mesmo com base na lei, pratiquem atos que são imorais, né, atos que tá ali, que, como a gente diz, não basta ser legal, tem que ser moral também. Então, esse é justamente o cerne, o principal fundamento do princípio da moralidade, itemzinho correto, o gabarito certo. E vamos agora ver justamente o princípio da moralidade, né? Ou seja, é aquele princípio que exige ética, boa-fé e o decoro, né? Que exige essa atuação ética dos agentes públicos, que exige que a administração pública passe essa imagem de que está atuando com ética, né? Então, é a exigência de uma conduta pautada na boa-fé, na ética,
ou no decoro por parte dos agentes públicos. E essa moralidade, tipo, ela é rígida, né? É uma rigidez que, tipo, uma vez descumprida, esses atos, eles podem traduzir-se em atos de improbidade administrativa, e que, tipo, os atos de improbidade administrativa são previstos na lei, na lei de improbidade. Ou seja, quando você muitas vezes podem pensar dessa forma, não, mas estou agindo de acordo com a lei. Mas a sua conduta também está sendo uma conduta proba, você está agindo com decoro, você está agindo com ética. Não. E é aí onde entra a improbidade administrativa, que é também um tópico aqui do edital de vocês e que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. E o princípio da moralidade, ele veda justamente isso, e está inteiramente, está interligado com as questões de improbidade administrativa. Tanto que na Constituição Federal também, fora a lei, né, a própria lei de improbidade, a própria Constituição Federal, ela também prevê algumas consequências para os agentes públicos que agem fora da moralidade, que são atos que importarão, atos de improbidade que importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, que também são sanções constitucionalmente previstas, né, para os atos de improbidade administrativa, ou seja, é uma questão também, é um princípio que tem uma certa rigidez, né? E aqui a máxima, né, do direito, que nem tudo que é legal é moral, né, como acabamos de perceber. Ou seja, existem situações que mesmo previstas em leis, que mesmo pautadas nos ditames da lei, não vai ser uma situação, não vai ser uma atitude moral. E que podem gerar, inclusive, a própria anulação desses atos. Então, seguindo. Mais uma questão. Todo cidadão tem o direito de conhecer as informações que a administração possua a seu respeito e as que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Sobre qual princípio administrativo trata essa informação? Letra A, princípio da moralidade. Letra B, princípio da publicidade. Letra C, princípio da legalidade. Ou letra D, princípio da finalidade. E aí, pessoal? Vão deixando aí as respostas de vocês. Eu vou tentar colocar aqui, para ficar porque eu compartilhando aqui a tela com vocês, às vezes eu não consigo ver o que vocês estão colocando no chat. Então, eu vou pedir aqui para acompanhar aqui pelo celular, para ficar mais fácil a nossa interação. Então, mas, por enquanto, a gente vai aqui continuando, né? Pronto. Continuando aqui na correção. Deu certo aí, Kaique? Sim, professor, só deixa eu falar o celular aí para ficar ali comigo. Então, deixa eu tirar aqui. De qualquer forma, eu saí para não dar esse ruído. Enfim, continuando, né? Sobre qual princípio trata essa informação, né? De que todos têm direito a conhecer as informações que a administração possui a seu respeito ou que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. É o princípio da publicidade, né, pessoal? Todo cidadão tem, sim, direito a conhecer as informações que a administração pública possui, tanto ao seu respeito, como também informações públicas, informações de interesse público e informações de interesse de toda a coletividade. E isso se traduz, é o que a gente chama da transparência, né? É a transparência na administração pública. Então, sim,
está se referindo ao princípio da publicidade. Acertou quem colocou aí letra B. Gabarito, letra B. E partindo aqui, né, para mais uma questão para a gente analisar a publicidade. São exceções ao princípio da publicidade, exceto aqui, ó, mais uma questãozinha que eu pedi para vocês prestarem atenção nos comandos, né, da Consulpan. Então, são exceções ao princípio da publicidade, exceto ela que é aquela que não seja exceção ao princípio da publicidade. E aí, vocês sabem essa? Letra A, né, diz a transparência da administração pública, a letra B, a segurança da sociedade, letra C, a segurança do Estado e letra D, a defesa da intimidade pessoal. Vamos lá ver quem responde mais. Vamos corrigir. Então, às vezes a gente peca na interpretação do comando da questão. Eu acabei de falar para vocês que nessa questãozinha aqui, né, quando a gente fala que todo cidadão tem o direito de conhecer as informações que a administração possui sobre você ou sobre o bem-estar ou sobre o interesse coletivo, traduz-se na transparência da administração pública, né? Aquela ideia de que os atos da administração deverão ser públicos. Então, não tem como a transparência da administração pública, aqui na letra A, ser uma exceção ao princípio aliás, não tem como ser... Não, exatamente, não tem como a transparência da administração pública ser uma exceção, né? Ela é uma regra, é a regra que a gente retira do princípio da publicidade, de que os atos da administração, as informações administrativas, elas são públicas. Então, acertou quem respondeu letra A, porque segurança da sociedade, segurança do Estado e defesa da intimidade pessoal são, sim, exceções ao princípio da publicidade. Mas como assim, professora? É porque, partindo da ideia de que todos esses princípios eles não são absolutos, né? Nenhum princípio ele é absoluto. Então, eles sempre vão carregar consigo as suas exceções. E com o princípio da publicidade também não é diferente. A gente viu algumas exceções lá, né? No princípio da legalidade, e agora aqui em relação ao princípio da publicidade. Então, em alguns casos, em algumas situações, não é proibido que a administração pública coloque sigilo. E em que situações são essas? Sempre nas situações que se referem à segurança da sociedade, à segurança do Estado e à defesa da intimidade pessoal. Ou seja, sempre que essas três figuras aqui, que esses três elementos, que esse grupo aqui esteja sendo, que se eles forem públicos, estará prejudicando alguém, a administração pública pode sim colocar sigilo em cima. Então, vamos observar aqui, ó, gabarito letra A, né, porque a transparência é a regra principal, a transparência da administração pública é a regra principal, extraída do princípio da publicidade, e quanto a esses três outros, vamos analisar agora. Ou seja, aqui, ó, o princípio da publicidade. O primeiro aspecto que eu deixei aqui para vocês foi justamente a transparência, né? Mas aqui, nessa última questão sobre a publicidade, a gente viu uma questão que cobrava sobre as exceções. E estão aqui, né? A publicidade, ela não é obrigatória em todas as situações. Algumas situações vão exigir sigilo, impor que a administração pública imponha sigilo em cima dessas situações. E é justamente essas três opções que estavam lá nas letras B, C e D. Assim, admite-se o sigilo apenas quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado,
ou da privacidade da vida íntima da pessoa. Então, está aqui, ó, segurança da sociedade e do Estado e a defesa da intimidade pessoal, que ela apenas não colocou aqui da forma como eu escrevi para vocês, mas que é a mesma coisa. Então, e ainda tem aqui as exceções que estão previstas também na Constituição. Essas exceções aqui, ó. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E continuando, aqui também, quando fala da intimidade, defesa da intimidade pessoal, né? O próprio texto constitucional também nos traz essas exceções, que é, no caso do artigo 5º, inciso 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso se traduz também, né, logicamente, é uma forma de, quando a gente fala de defesa da intimidade pessoal, é uma forma de sintetizar todas essas questões aqui que se referem à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. E também aqui, ó, de novo, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem, né? No caso aqui, puxando mais para um lado, né, das questões dos atos processuais também. Então, publicidade, regra, transparência. A atuação da administração pública deverá ser sempre transparente. A gente vê muito isso quando a gente acessa os sites, né, dos órgãos públicos e encontra lá aquela abazinha, portal da transparência, né, em que a gente pode ver informações referentes aos servidores, referente às licitações e contratos, né, que a administração pública está realizando, inclusive, como está sendo gasto o dinheiro público, né, onde está sendo aplicado e como, de que forma. Então, juntando isso tudo, claro, respeitando aquelas exceções que a gente acabou de falar, né, isso serve também, aqui como eu botei para vocês, ó, é um fortíssimo mecanismo de controle social. Quando a gente fala em transparência da administração pública e que a gente tem todo esse arcabouço de transparência, como eu citei aqui para vocês nos sites, isso é uma forma de haver o controle social, é uma forma da sociedade estar ali, ciente, estar ali observando, estar ali controlando como um mecanismo de controle, né, a atuação da administração pública. É onde a gente tem essas informações. Claro, a gente não vai encontrar informações quando estiverem dentro das exceções, né? Ou seja, quando forem informações que exijam sigilo, porque é imprescindível a segurança da sociedade, do Estado, ou da privacidade e da vida íntima das pessoas. Então, sempre levem com vocês isso. Publicidade, regra, transparência, é um mecanismo de controle social, a transparência gera isso, cria isso, serve para as pessoas, para a sociedade controlar a atuação da administração pública, porém, respeitando as suas exceções, que é quando é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado e indispensável também para a proteção da privacidade e da vida íntima das pessoas. Seguindo. Mais uma questãozinha. Um agente administrativo deve ser eficiente. Eficiência significa, letra A, o mesmo que efetividade, letra B, o mesmo que eficácia, letra C, uso dos recursos de forma adequada, sem desperdício, letra D, a obtenção dos resultados exatamente como planejados. Bom, no âmbito administrativo, no direito administrativo, inclusive uma curiosidade sobre o princípio da eficiência, dentre esses princípios do LIMP, né, que a gente viu, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, antes a gente não tinha. Até a emenda constitucional número 19, a gente não tinha princípio da eficiência, quando a gente ainda tinha um modelo de administração pública burocrática, né? Então, quando a gente passou pela reforma da administração pública, lá com a emenda
número 19, foi quando a gente passou para um modelo de administração gerencial, foi que foi incluído o princípio da eficiência, ou seja, antigamente a gente tinha apenas o LIMP, o P mudo, não havia o LIMP com a eficiência, então, ela veio justamente de forma expressa para nos dizer que o uso dos recursos, que os recursos devem ser usados de forma adequada e sem desperdício, aqui no âmbito do direito administrativo, né? Então, o nosso gabarito, letra C, que a eficiência significa o uso dos recursos de forma adequada e sem desperdício. É o famoso fazer mais e gastando menos, sabe? O aproveitamento dos recursos da melhor forma, garantindo-se uma eficiência na prestação da atividade administrativa. Então, olha aqui. Professora, Oi. só volta à questão, por favor. Voltei. Essa D também não poderia ser considerada correta, não? Não, porque aqui não é algo que significa eficiência. Sim, os resultados, tipo, a obtenção dos resultados devem ser, tipo, como almejados, né? Só que isso não nos traz uma correlação direta com a eficiência. Tá entendendo? Aqui vai mais para uma questão de finalidade. Então, a eficiência, ela não significa a obtenção dos resultados exatamente como almejados, porque isso sim pode ser, tipo, quando a gente, almejamos tal determinado resultado, alcançamos. Mas será que todo o processo para a obtenção desse resultado foi eficiente? Foi feito de forma eficiente? Porque quando a gente fala em eficiência, a gente fala de utilização dos recursos, utilizando, tipo, fazer mais gastando menos, né? Sempre fazer mais gastando menos, aproveitando da melhor forma os recursos disponíveis na administração pública. Essa letra D, ela não nos traz, com certeza, uma questão de eficiência. Agora, essa letra D, sim, porque ela fala uso dos recursos de forma adequada e sem desperdício. Quando a gente fala apenas em obtenção dos resultados exatamente como almejados, todo o processo todo o caminho até a obtenção desse resultado, a gente tem que ver se realmente foi feito de forma eficiência, foi sendo com o melhor aproveitamento dos recursos, se foi um processo que não houve desperdício, sabe? Se os recursos foram aplicados da melhor forma, tá entendendo a ideia? Então, sempre que vier alguma questão falando sobre o princípio da eficiência, que a gente vê uma alternativa como essa letra D aqui, deixa uma coisa subentendida, né? Que a gente pode ou não ter sido com eficiência. E como a gente não sabe, a gente vai para aquela que está ali clara para a gente. Uso dos recursos de forma adequada e sem desperdícios. Deu para entender? Ok, entendi. A gente vai, eu vou explicar direitinho agora, que a gente vai entrar no princípio da eficiência e você vai entender, fixar melhor. Eficiência, né? Esses três aspectos aqui mais importantes, que é a objetividade, a economicidade, aqui, né, traduzido na questão como sem desperdício, né? Objetividade, que é a utilização dos recursos de forma adequada, aproveitar os recursos da maneira mais adequada possível, e aqui, objetividade e economicidade. Os agentes públicos, eles devem praticar os atos com maior eficiência, porém, com a economia de recursos, o fazer mais, gastando menos, desperdiçando menos. Isso é um processo eficiente, isso é uma prestação da atividade pública de maneira eficiente. Então, nesse sentido, busca-se uma redução dos desperdícios, a rapidez no atendimento da administração, uma maior produtividade e um aumento do rendimento funcional. Ou seja,
não basta apenas alcançar o resultado almejado. Para se ter eficiência, a gente precisa que tenha esses elementos aqui, né? Que é a redução dos desperdícios, rapidez no atendimento, que a produtividade seja maior, tenha um rendimento funcional também junto disso, que aconteça essa economia de recursos, né? E assim, dessa forma, a gente vai encontrar uma maior eficiência na administração pública. Quando falar apenas em alcançar o resultado, a gente não pode ir de cara e já falar que, pronto, alcançou o resultado, foi eficiente. Não, porque a gente tem que buscar uma alternativa que nos traga essas informações, que foi um alcance, o resultado foi alcançado, mas com economia de recursos, sem desperdícios, tá? Todos esses elementos aqui que estão no material de vocês. Só um instante. E essa eficiência, no âmbito da administração pública, ela vai se traduzir de várias formas. Quando a gente estudar lá organização da administração pública, um pouquinho mais para frente, se não me engano, no próximo tópico, eu sempre vou voltar para falar nessa questão da eficiência, porque ela vai se traduzir quando a administração pública decide delegar, né, algumas de suas funções, o exercício de algumas funções, quando há a desconcentração, quando há a descentralização, quando, inclusive, essa questão aqui, da avaliação periódica de desempenho, né, que existe no serviço público, que é uma avaliação feita pela administração pública aos seus servidores, para ver se está, que geralmente ela acontece ali de forma constante, né, essa avaliação periódica, para saber se o funcionário público, se o servidor público, ele está agindo de maneira eficiente, ele está realmente ali prestando seu serviço, se está tendo um rendimento, né, funcional ali dentro da administração. Quando a gente vê escolas de aperfeiçoamento para servidores, que são os cursos, né, de treinamento, de qualificação, que são oferecidos pelos próprios órgãos aos seus servidores, e assim por diante. Então, a eficiência é isso, e ela marca justamente essa transição que aconteceu. Antes, tínhamos um modelo burocrático de administração, onde justamente prezava-se, um dos aspectos era prezar justamente pela função, pelo o atingimento dos resultados, podemos afirmar dessa forma. Então, quando a gente mudou de uma administração burocrática para uma administração gerencial, foi quando foi incluída a eficiência e que passou a ser exigido, né, na prestação do serviço público, essas questões de eficiência, objetividade, economicidade, melhor aproveitamento dos recursos, o rendimento funcional, aumentar o rendimento, aumentar a produtividade. Então, é isso. E com a eficiência, a gente fecha aqui os princípios explícitos, né, que estão explícitos no texto constitucional. A gente vai passar agora para a análise de alguns que porventura, como eu falei para vocês, a Consulpan, ela bate muito nos explícitos, mas vez ou outra ela está ali trazendo questões sobre os implícitos. Então, vamos lá. Ficou qualquer dúvida, alguma dúvida, pessoal, nessa parte dos explícitos? Então, vou seguir aqui. Princípios implícitos, né? Como a gente viu, são aqueles que não estão expressos ali escritos no texto legal, né? Seja na Constituição ou seja na legislação infraconstitucional. Mas eles podem ser observados, eles podem ser vistos quando da interpretação, né? Quando da interpretação da leitura do texto legal. Então, o primeiro deles que a gente vai falar aqui é o princípio da segurança jurídica. É um princípio implícito, porque da interpretação da norma administrativa, a gente vê que a forma que
a interpretação da norma administrativa da melhor forma que garanta o atendimento do fim público ao que se dirige, né? Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, ou seja, representa a estabilização jurídica no âmbito administrativo, ou seja, garante que as decisões que foram proferidas pela administração pública não sejam alteradas de forma arbitrária, né? Ou seja, de forma unilateral pela administração pública, apenas por ser mais conveniente. Então, isso garante com que haja uma estabilização, com que haja uma segurança jurídica, com que os administrados possam ter uma confiança maior na administração pública. Então, sempre que a gente vê em provas princípio da proteção à confiança, ou confiança na administração pública, relacionar com a segurança jurídica, que é justamente essa estabilização, que é a vedação da alteração de decisões de maneira arbitrária pela administração pública. Ou seja, ela está aqui ligada a institutos jurídicos que servem para estabilizar situações jurídicas, como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Então, e aqui, em um outro aspecto, ela veta a aplicação retroativa de nova interpretação, que é justamente isso, garantir a estabilização. Digamos que estamos aqui, de vocês aí pleiteiam algo perante o município daqui do Crato, e são, tipo, aceito, vocês adquirem a administração dispõe e tudo mais, e você está ali usufruindo, isso gerou tipo, direito adquirido, foi um ato jurídico perfeito, mas futuramente, tipo, e foi hoje, aí digamos que daqui uns 2 anos, a administração pública, ela comece a pensar, não, para esse determinado caso, a gente vai analisar, a gente vai aplicar agora dessa forma, a gente vai interpretar agora dessa forma para poder a gente conceder esse tipo de solicitação. Aí, pronto, aí eles firmaram que vai ser dessa forma. Isso seria totalmente absurdo se essa nova interpretação pudesse voltar no tempo, ou seja, ela pudesse retroagir para prejudicar aquilo que vocês adquiriram anteriormente, quando ainda tinha uma interpretação antiga. Então, essa vedação, a aplicação retroativa de nova interpretação, garante, sim, tipo, de forma importantíssima, a segurança jurídica no âmbito da administração pública. Ou seja, se já existe uma situação jurídica estabilizada na administração e, posteriormente, o entendimento é alterado, ela não retroage para atingir situações jurídicas anteriores. Vamos seguindo. Quem tiver dúvida aí é só ligar o microfone ou chamar a atenção. Então, vamos para uma questão aqui. A respeito dos princípios implícitos na Constituição Federal Brasileira, classifique a coluna 1 de acordo com a coluna 2, e, em seguida, assinale a opção correta que representa a sequência desta questão. Vamos lá. Coluna 1, ela nos traz, primeiro, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 3, princípio da indisponibilidade do interesse público. E 4, princípio da autotutela. Calma que a gente vai estudar, tipo, o 1 e o 4 aqui são inéditos, então eu estou trazendo para a gente ir introduzindo e eu explicar para vocês na sequência. Então, vamos lá, coluna 2. Primeiro, né, o espaçozinho aqui que ele deixa para a gente completar. Vamos lá. Tem por objetivo garantir que a administração se guiará sempre pelo interesse público e não ferirá deliberadamente os direitos individuais. E aí, pessoal, vocês acham que isso se relaciona com qual desses princípios aqui da coluna 1? Aqui, né, ele está se relacionando quando ele fala, garantir que a administração se guiará sempre pelo interesse público e não ferirá deliberadamente direitos individuais. Aqui a gente tem a aplicação do item do princípio
3, né, do número 3, princípio da indisponibilidade do interesse público. Seguirá sempre pelo interesse público e não ferirá deliberadamente os direitos individuais. Então, aqui a gente coloca, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vamos lá. 3, e tem, aqui vai o 3. Então, segundo espaço, aplica-se na aferição da legitimidade dos atos discricionários praticados pela administração, sobretudo aqueles restritivos de direitos, ou seja, estabelecem limitações ou condicionamentos ao exercício de direitos e atividades individuais, impõem obrigações ou aplicam sanções. Aqui, como é um princípio que a gente vai introduzir ainda, isso daqui, esse item se relaciona com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Então, item 1. Então, quando fala aqui, ó, aferição da legitimidade dos atos discricionários praticados pela administração, sobretudo daqueles restritivos de direito, ou seja, quando estabelece limitações ou condicionamentos ao exercício de direitos individuais ou impõe obrigações e aplica multas. A gente consegue, dessa leitura, a gente consegue extrair uma ideia de proporcionalidade, né, e de razoabilidade. Proporcionalidade, quando da aferição, né, desses atos discricionários praticados pela administração pública, sobretudo quando aqueles que são restritivos, né, e aqui, quando se fala em imposição de obrigações ou aplicação de sanções, em razoabilidade, ou seja, que sejam aplicadas sanções que sejam razoáveis ou que sejam proporcionais ao ato praticado. Então, partindo para o próximo, princípio fundamental do direito administrativo, fundamento das prerrogativas especiais. Então, a gente tem aqui, né, já conseguimos completar aqui 3, 1, então a gente já descarta essas outras e fica aqui com o item A, como nosso gabarito. Então, vamos só terminar de preencher. Princípio fundamental do direito administrativo, fundamento das prerrogativas especiais, prerrogativas, aqui ele coloca poderes administrativos, a gente consegue relacionar com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Da mesma forma, a mesma análise pode ser feita, só que relacionando-se ao princípio da autotutela, que a gente vai ver também. Então, a gente fica aqui com a questão, com a sequência 3, 1, 2, 4. E é o nosso gabarito, né? Letra A. Então, vamos lá. Aqui o gabarito para vocês, né? 3, 1, 2, 4. E vamos agora introduzir esses princípios que estão faltando. Quando a gente fala de razoabilidade e proporcionalidade, a gente fala em adequação dos meios e fins, ou seja, a adequação entre os meios utilizados para determinada situação e os fins almejados. Será que esses meios utilizados são proporcionais ou irrazoáveis para o fim que a gente deseja? Então, sempre há esse questionamento quando se fala em razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, sempre que esses meios, né, forem medidas desarrazoadas, medidas superiores, medidas desproporcionais, que não forem razoáveis e necessárias ao entendimento do interesse público, a gente diz que a administração pública está agindo sem razoabilidade e sem proporcionalidade. A gente sempre trabalha esses dois princípios de maneira conjunta, porque sempre que eles caem em prova, eles são abordados de maneira conjunta, analisados conjuntamente, sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá, o seu aspecto, né, de vedação aos excessos, que é quando, da utilização dos poderes administrativos, os meios empregados para a execução dos atos devem ser necessários, úteis, adequados e proporcionais aos fins que se pretende agir, ou seja, aquele questionamentozinho, né?
será que os meios que eu estou utilizando para determinada finalidade são razoáveis e proporcionais para isso que eu estou almejando? Então, é um aspecto, é um questionamento e é algo que a administração pública sempre deve estar ciente. A vedação aos excessos e colocar sempre em pauta a adequação entre os meios e fins. E quanto à proporcionalidade, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é quando a administração pública precisa aplicar uma multa a um particular que incorreu em alguma infração administrativa. Então, o limite mínimo é de R$ 200 e o limite máximo é de R$ 2.000. Então, analisando aquela infração e a forma, as circunstâncias, como elas foram, de como o particular agiu, né, a administração vai analisar a aplicação da multa, se ela vai partir mais para o máximo ou se ela vai partir mais para o mínimo, sempre fazendo essa adequação. Houve a infração administrativa? Houve, porque o particular cometeu uma infração. Mas aí, até quando a administração tem que aplicar uma sanção, ela deve prezar pela razoabilidade, pela proporcionalidade na aplicação dessa sanção. Então, a proporcionalidade, ela está relacionada mais a essas questões, assim, quando da aplicação de uma multa, de uma sanção, essas situações, sabe? Que ela vai analisar a gravidade das condutas e decidir se vai para o máximo ou para o mínimo. Nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. E quanto à razoabilidade, a razoabilidade, ela traz uma tríplice, que ela se traduz na adequação, na necessidade e nela a proporcionalidade, né? Ou seja, vê-se que a razoabilidade, ela é mais ampla que a proporcionalidade. Elas são princípios diferentes, mas trabalham sempre em conjunto e a razoabilidade ainda se comporta de forma mais ampla que a proporcionalidade, porque quando da razoabilidade, quando da proporcionalidade, ela deve ser analisada também dentro da razoabilidade. Por quê? Porque as medidas administrativas, elas devem ser adequadas, necessárias e proporcionais. Então, tendo-se medidas adequadas, necessárias e proporcionais, poderemos afirmar que a administração pública está agindo com razoabilidade. Ou seja, essa proporcionalidade, ela acaba sendo um dos aspectos da razoabilidade. Então, são isso daqui que eu peço para que vocês guardem, tá? Necessidade, adequação e proporcionalidade. Relacionar sempre, lembrar dessa questão de aplicação de multa, para analisar a proporcionalidade diante da gravidade, o que é proporcional, uma multa mais alta, ou uma multa mais mediana, ou uma multa baixa, coisas que só as circunstâncias irão permitir a análise, né, pela administração pública. E quanto à razoabilidade, lembrar sempre que a proporcionalidade vai acabar sendo um dos seus aspectos. Por quê? Porque a razoabilidade, ela é mais ampla. Então, ela necessita que as medidas, ela exige que as medidas administrativas sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins almejados. E o STF utiliza sempre, vou colocar aqui um entendimento para vocês, que é sempre a questão de razoabilidade e proporcionalidade, ela é sempre utilizada quando dá análise do abuso do poder das autoridades públicas no exercício do poder de polícia. E aqui, poder de polícia, vocês vão ver mais lá para frente, que não tem nada a ver com a polícia que a gente está pensando, com as corporações. Um dos poderes da administração pública é o poder de polícia, e a gente vai entender mais lá para frente. Então, quando da análise do abuso do poder das autoridades públicas, principalmente no exercício do poder de polícia, é que exige-se esse equilíbrio entre os meios empregados e os fins almejados, os fins desejados. Próxima questãozinha aqui, para a gente, deixa eu ver aqui quanto falta. Estamos próximos de terminar.
Então, vamos lá. Acerca dos princípios administrativos, escolha, dentre as alternativas abaixo, aquela que corresponde à sequência correta. O item 1, vamos lá. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o comportamento. A gente já estudou, né? Isso aqui se trata do quê? Do princípio da impessoalidade. Então, a gente é uma questão longa, a gente já parte para... Se a gente identificou aqui o item 1 como impessoalidade, a gente parte para as alternativas e vê qual que traz em primeiro, na sequência, o princípio da impessoalidade. E aí a gente já mata a questão, porque a única alternativa que traz, e isso é com o Supan, viu? É uma dica aí de prova para vocês, quando da resolução lá das questões. Item 1, impessoalidade, porque atuar com vistas a não atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, impessoalidade. Então, a gente já descarta as letras B, C e D. E agora vamos só fixar os entendimentos sobre os demais princípios, né? Então, item 2, constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites de atuação administrativa, que tenha por objetivo restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Tradução perfeita do princípio da legalidade, né, aqui, que já está aqui em segundo lugar, na sequência que o enunciado nos pede. Então, partindo para o item 3, é o controle que se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Isso aqui é o único item inédito, né, que a gente ainda não estudou, e que eu coloquei essa questão justamente para a gente introduzir esse princípio na sequência. Então, se refere ao princípio da autotutela, pessoal, que é justamente pelo princípio da autotutela, é quando a administração ela vai poder dispor daqueles, ela mesma, sem precisar de autorização do Poder Judiciário, sem precisar requerer o Poder Judiciário, ela vai poder anular ou revogar seus próprios atos, seja por ilegalidade ou seja por questões de conveniência e oportunidade. Então, princípio da autotutela. E o item 4, né, aferição do comportamento da administração ou do administrado, que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade e a ideia comum de honestidade. Tradução também perfeita da moralidade. Então, gabarito, né, letra A. E a gente vai agora, na sequência, falar sobre o princípio da autotutela, que eu introduzi aqui para vocês, e a gente vai agora fixar. Gabarito, letra A. E o princípio da autotutela é justamente isso. É um mecanismo à disposição da administração pública, pelo qual ela pode controlar seus próprios atos, seja anulando ou seja revogando esses atos. Quando é que vai haver a anulação? A anulação dos atos administrativos, ela só será aplicada quando esses atos possuírem ilegalidade, quando eles forem atos ilegais, quando eles possuam, quando eles sejam eivados de vícios de legalidade. Eu falo assim porque são expressões que vocês podem encontrar na prova de vocês. Então, sempre que um ato for ilegal, sempre que um ato estiver eivado de vícios que o tornem, de vícios que os tornem ilegal, e sempre que ele for não estiver de acordo com a legalidade, a administração pública vai anulá-los. E a revogação é apenas quando a administração faz uma análise de que esse ato ele é conveniente ainda para a gente, ele é oportuno, e se a administração pública chegar à conclusão de que esses atos eles são inoportunos e inconvenientes, ela vai apenas revogá-los. Ou seja, o ato pode ser um ato legal, mas ele não é mais conveniente nem oportuno para a administração pública, então ela revoga. Então, vamos lá.
A autotutela é a capacidade, pela autotutela, aliás, né, é a capacidade que a administração pública possui para controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais e revogando-os quando eles forem inconvenientes ou inoportunos, ou seja, é a autofiscalização, é o autocontrole, é a autoanálise que a administração pública faz sobre seus próprios atos. Então, para fixar, anulação do ato é quando eles forem ilegais e é um controle de legalidade. Revogação é quando que, por motivos de conveniência e oportunidade, a administração pública resolve revogá-los, ou seja, eles não são mais interessantes para a administração. E é um controle de mérito. Quando a gente fala em mérito administrativo, é justamente isso, quando a gente fala em conveniência e oportunidade. Enquanto a anulação é um controle de legalidade, ou seja, porque o ato é ilegal, não vale a pena, vamos anular, vamos sumir com ele do mapa. Basicamente isso. E a revogação é um controle de mérito, é apenas quando aquele ato praticado não mais interessa para a administração, ele não é mais conveniente, ele não é mais oportuno, e a administração resolve revogá-lo. É um ato legal, mas não mais interessante. E para a gente fechar aqui, né, o princípio do contraditório e da ampla defesa. É a garantia, mais um princípio implícito, né? Então, é a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações, à produção de provas, à interposição de recursos, né, pelo particular perante a administração pública. Também é o caso de dois princípios que possuem suas particularidades, mas sempre que são abordados em provas, são abordados de maneira conjunta. Então, a gente segue como as bancas mandam, né? Estou seguindo aqui para vocês como as bancas mandam. Então, o que diz o artigo 5º da Constituição, né, sobre o contraditório e a ampla defesa? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, tá? E aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Ou seja, como eu falei para vocês, né, que embora eles andem juntos, eles apresentam algumas distinções. O contraditório se traduz naquela ideia de que o particular ele pode se contrapor diante de uma acusação, diante de uma alegação da administração pública, ele pode se contrapor, ele pode se manifestar, ele pode impugnar, ele pode contradizer a administração pública, ou seja, o contraditório é o meio pelo qual os particulares eles se impõem, eles se defendem das alegações feitas pela administração pública, enquanto a ampla defesa é o direito de alegar e se valer de todos os meios lícitos admitidos para fazer sua própria defesa. Contraditório, ele foi lá, se contradisse, né, tipo, fez as contraposições, impugnou, contrariou, tipo, respondeu à administração, e pela ampla defesa, ele tem a possibilidade também de usar os meios lícitos, permitidos em lei, para produzir a sua defesa. Ou seja, ao passo que ele pode ao passo que ele pode responder, que ele pode contraditar a administração, vem a ampla defesa garantindo também o direito de produzir provas que confirmem as suas afirmações, as suas alegações perante a administração pública. E a ampla defesa, ela ainda abrange a defesa técnica. Por quê? Porque o particular, ele pode se defender tanto de maneira por si próprio, como ele pode adquirir também uma defesa técnica, no caso, adquirir um advogado, né? Mas, diante do processo administrativo, sim, o particular, ele não é obrigado a garantir uma defesa técnica, ele não é obrigado a adquirir um advogado para fazer sua própria defesa, mas, se ele quiser, é um direito também super, super garantido pela ampla defesa, ou seja, a defesa técnica cabe ao interessado decidir se irá ou não utilizá-la. E esse é um entendimento sumulado pelo STF, na clássica súmula vinculante número 5, né, que
diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, a defesa técnica é uma faculdade dada ao particular. Ele pode ou não contratar um advogado para fazer a sua defesa, mas ele está, se ele tiver essa segurança, se ele tiver essa disponibilidade, ele pode, por ele mesmo, fazer sua defesa. Portanto, em processo administrativo disciplinar, a defesa técnica não é obrigatória. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, né, o tópico de princípios da administração pública. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido absorver da melhor forma a metodologia que eu decidi trazer aqui para vocês, porque tendo em vista que é um curso pós-edital, né, já com o edital lançado, então a gente foca aqui nas questões, e das questões a gente já parte para essa explicação de maneira também resumida. Alguns pontos a gente a gente demora um pouco mais, mas sempre tentando fechar ali, juntar o conteúdo para que vocês não tenham nenhum prejuízo. E é isso, quem quiser me acompanhar, quem quiser, fora das nossas aulas, né, me sigam lá nas redes sociais, tipo no Instagram que eu deixei aqui para vocês, que está aqui para vocês, @profliviafelindo. Estou sempre postando algumas dicas, estou sempre tentando trazer questões, sempre tentando contribuir com o aprendizado. E, por último, e não mais importante, né, parabenizar todas as mulheres aqui pelo nosso dia, né, tipo, a gente vê que não tem tantos motivos assim para comemorar, porque a gente ainda vive uma situaçãozinha bem complicada, mas que sejamos gratas e que as conquistas até hoje conseguidas, né, a gente possa significar em força para a gente continuar lutando mais pelo nosso espaço, né? E vocês aqui como concurseiras, sempre buscando aqui na luta para conseguir um espaço também para cada uma. Então, estou super feliz aqui de estar contribuindo com vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês estão aí com os meus contatos. E eu sempre deixo uma frasezinha ao final, né, das aulas, e a de hoje é: para conquistar algo que você nunca teve, é necessário fazer aquilo que você também nunca fez. Então, força aí, foco nos estudos, vou deixar o material disponibilizado para vocês fazerem aquela revisão, procurem mais questões também, se vocês acharem necessário, e estou à disposição aqui para tirar a dúvida de cada um de vocês. No mais, desejo uma boa noite e bons estudos, e até a próxima. Quem quiser falar alguma coisa também, tirar alguma dúvida ao final, sinta-se à vontade. Vou só interromper aqui o... Então, é isso, pessoal. Se vocês, quem quiser falar algo, quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada, Bruna. Fico feliz. Esperar vocês saírem. Pronto. Pois aqui a gente termina, né? Vou sair aqui também da sala.